Um ano em que o brasileiro vibrou, e também chorou. 30 km por hora! Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Hoje nós vamos voltar para o ano de 1994. Olá amigos do canal PL, sejam bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. E ó, a nostalgia pode ir para sua casa, porque nós vamos sortear agora o nosso Fusca no final do ano. Se você e outra coisa, hein? Não é um Fusca qualquer, é um Fusca série especial, o série Prata, que foi a primeira série especial do Fusca no Brasil. Agora os últimos 20% das cotas, realmente já estamos na reta final. Olha, 1994 foi um ano de virada para o país, digamos assim. O país que vinha já sofrendo com aquele processo de alta inflação desde o começo dos anos 80. Foram mais de 10 anos com planos e mais planos que sucessivamente fracassaram. Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, entre outros, Plano Collor, né, que confiscou a poupança da população. E em 1994, então, o governo Itamar, com a gestão do ministro da Economia, o Fernando Henrique Cardoso, eles criam o processo ali de transição, primeiro com a URV, a URV, para fazer a transição para o real. De fato, muita gente não acreditou que pudesse dar certo, porque devido aos outros planos que também tinham fracassado, mas esse realmente, de fato, deu certo sim. Então, no segundo semestre de 1994, eles concretizaram a conversão para o real, que é a moeda que nós usamos até hoje. O presidente Itamar Franco exibiu dinheiro novo para os fotógrafos como se fosse um troféu. R$40 para passar o fim de semana. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, levou a metade, R$20. O presidente e o ministro repetiram a operação na agência da Caixa Econômica Federal e botaram em dia o esquecido hábito de contar moedas. Fotos, cumprimentos, mas também críticas. O presidente não aceita o abuso nos aumentos. Aqueles comentários abusivamente serão atuados e poderão ser interditados. A fiscalização vai continuar. E nós esperamos que a população coopere com essa fiscalização. Como eu disse também no início do vídeo, em 1º de maio de 1994, ocorreu o trágico acidente com o piloto Ayrton Senna, onde seu carro saiu da curva Tamburello em Imola, na Itália, no GP de San Marino, e se chocou contra a mureta. A precoce morte do piloto causou uma enorme comoção nacional como há muitos anos não se via. O torcedor se embrulhou na bandeira. O fã se vestiu de piloto. A criança imitou o campeão. O devoto foi corajoso, deixou um beijo de homem para homem. O punho erguido mostrou que só o orgulho é maior que a tristeza. Para se despedir de Ayrton, passaram pelo salão monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo o presidente Itamar Franco, o governador e o prefeito de São Paulo. Além de Senna, outras personalidades também partiram nesse ano, como o humorista Mussum e também o cantor Tom Jobim. O Brasil também se tornava tetracampeão mundial de futebol na Copa do Mundo daquele ano, que aconteceu nos Estados Unidos, onde inclusive vai acontecer agora a próxima, né? Na verdade, a próxima vai ser vários países, os Estados Unidos é um deles. E vamos agora então para os acontecimentos do setor automotivo. Vamos começar com os populares. Olha, realmente o Uno Mille revolucionou esse segmento lá no começo dos anos 90, mas a reação da concorrência começava a chegar. A GM, após o anêmico Chevette Júnior, que era na verdade um tapa-buraco, lançava o moderno Corsa já nos primeiros dias de 1994. A chegada do Corsa escancarou a idade dos modelos da concorrência, que ficaram velhos do dia para a noite. Nessa época, inclusive, houve muito a prática do ágio. O que era isso? É o ato de você vender o carro mais caro do que ele realmente vale, alegando a alta demanda por esse modelo, e não tinha tanto carro assim naquele primeiro momento, então o pessoal praticou realmente muito ágil em cima do Corsa. Uma das estratégias da Fiat foi deixar o Uno, o Mille, o Electronic
com ares mais sofisticados, por que não um popular de luxo, como era dito até na época. Era o Mille LX, que ao contrário do que alguns pensam, não era uma versão independente, mas sim uma opção de acabamento do já existente Uno Electronic basicão. A frente de perfil baixo, novo painel, opção de ar-condicionado, vidros elétricos, tudo isso fazia do LX uma opção da Fiat para bater de frente ali com o novo Corsa da GM. A Volkswagen, por sua vez, já trabalhava no lançamento do que viria a ser o novo Gol. O Gol que já estava em produção basicamente com a mesma carroceria desde 1980. Com o lançamento do Gol geração 2 no final de 94, já como modelo 95, o Gol quadrado continuou em produção até 96 como modelo 1000 de entrada. O último Gol quadrado a ser produzido em uma versão que não fosse a 1000 foi o Gol Copa de 94, que saía com motor AP 1.6, faróis de milha, calotas exclusivas, lanternas fumê, entre outros detalhes. A alíquota de importação de veículos realmente estava favorável nesse ano de 94, principalmente após o êxito do Plano Real, daquela transição. Muitas empresas que importavam veículos, por exemplo, os caras venderam 100 carros importados em janeiro de 94. Em dezembro de 94, esse número passou para 1000. Olha só a discrepância, os caras venderam, exemplo, uns 100 carros no começo do ano e 1000 no último mês. Realmente foi um boom pela nova moeda, porque o câmbio caiu de 0,8, o real passou a valer até mais do que o próprio dólar. Então isso foi muito favorável para que até as próprias marcas que estavam instaladas aqui trouxessem carros importados de fora. Foi o caso da Volkswagen, por exemplo, que além de trazer modelos da Seat, como eu já mostrei anteriormente, ela trouxe a nova geração do Passat, conhecida como B4, e também o próprio Golf. Isso aí causou um conflito interno na própria Auto Latina, que estava já às vésperas de se dissolver, porque o Golf GTI encontrou um concorrente dentro da própria Volkswagen. Era o Pointer GTI, né? Dizem inclusive que o Golf acabou até acabando com a vida do Pointer GTI, porque eram carros basicamente da mesma categoria, buscavam ali o mesmo público-alvo e até a versão GTI era a mesma para ambos, teto solar, motor AP 2.0. Então o Golf GTI acabou realmente acabando com o Pointer GTI, que era um produto da Auto Latina, era um carro da Volkswagen, mas com toda a base ali mecânica, mecanicamente não, porque era um motor AP, mas toda a estrutura, o monobloco do Escort. A Fiat, por sua vez, já trazia o tipo importado desde o final ali de 93 para 94, vendeu muito tipo, e a Chevrolet também, ela trouxe o Astra belga, também na versão Astra Wagon. É curioso esse Astra, porque ele era importado da Bélgica, porém o motor que ele usava era o motor 2.0 que já equipava Monza, Cadete, né? Então é curioso porque esses motores eram fabricados aqui e eram enviados para a Bélgica para montar no carro lá, e aí o carro vinha para cá. Então, ou seja, o powertrain, que é o motor e câmbio, ia para lá e depois voltava. Na verdade, o câmbio eu não tenho certeza não, mas o motor realmente ele ia e depois voltava para cá. É um carro hoje que é difícil você encontrar peça de acabamento e acessórios, mas mecanicamente é fácil mantê-lo, porque o motor dele era igual aos GMs que já haviam aqui no Brasil. Ao contrário do que vimos até aqui no ranking de 92, 93, onde só apareciam majoritariamente carros das 4 grandes marcas, a partir de 94, então, nós começamos a observar carros importados que começavam a abocanhar as vendas e aparecer, inclusive, no ranking nacional de carros mais vendidos. Vamos ver agora como ficou o ranking nacional de 1994. Olha aí, em 31º lugar temos a Ômega Suprema com 1.982 unidades. Em 30º lugar, o primeiro importado, BMW Série 3, 2.008 unidades. Em 29º, olha só, o Honda Civic, 2.172. 28º, a Peugeot Pickup, com 2.191 unidades. 27º, o Renault Twingo, 2.953. 26º, Kia Besta, 3.392. 25º, Golf, 3.486. 24º, Fiat Premio, 3.786. 23º, Renault 19, 5.533. 22º, Ford Royale, 5.796. 21º, Quantum, 7.225.
20º lugar, Versalhes, 8.219. 19º, Ipanema, 9.263. 18º, Volkswagen Voyage, 9.363. 17º, Fiat Elba, 9.929. 16º, olha aí, o Pointer ainda vendeu bastante em relação ao Golf, 10.315. 15º, Verona, 15.139. 14º, Ômega, 16.452. Já a Suprema vendeu bem menos até do que muito importado, né? 13º, Santana, 17.252. 12º, Fusca, 17.319. 11º, Vectra, 24.797. 10º lugar, Paraty, 32.090 carros. Em 9º lugar, Logos, 37.813. Em 8º lugar, Fiat Tempra, 41.120 unidades. Em 7º lugar, Cadete, 49.857. Em 6º lugar, Corsa, 62.153. Agora o top 5 com o Monza, 62.994. Em 4º lugar, Fiat Tipo, 72.811. Em 3º lugar, Ford Escort, 88.439. Em 2º lugar, Fiat Uno, 203.516. Em 1º lugar, Volkswagen Gol, 221.141. É legal observarmos a discrepância de vendas em carros que eram basicamente quase iguais, como o Versalhes, Santana, o próprio também o Verona, Logos, Pointer, né? Esses carros da Auto Latina. Notamos também que o Monza, apesar de já ter o Vectra, seguiu vendendo muito bem, até muito mais do que o novo carro. Então nós observamos também que em 94 foi o ano em que a Volkswagen e a Ford tomaram a decisão de encerrar a Auto Latina, mas ficou acordado nessa rescisão de que os carros continuariam em produção por mais 2 anos. Por isso que nós temos carros da Auto Latina até 1996. Esses foram os carros mais vendidos de 94 e mais também alguns fatos que aconteceram naquele ano. Eu, é claro, aguardo você no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço e até lá. Tchau.